A Rádio Paraty FM apresenta Paraty Notícias, jornalismo local e as informações de Araquari e região. Apresentação, James Klaus. Boa noite, minha boa gente, como é que estão vocês? Tudo certinho? Estamos aí com mais uma edição do Paraty Notícias na sua noite de segunda-feira. Hoje é dia 4 de maio de 2026. Meus amigos, daqui a pouco já chega junho e julho e chega o inverno. E quando a gente vê, já passou a metade do ano e a gente já está quase chegando no final, né? É só apertar o botão ali 2 vezes, né? Acelerar. Muito bem, obrigado você que está me acompanhando por 87,9 aqui no seu aparelho de rádio em Araquari. Você aí no carro me dando aquela carona especial. Muito obrigado. Aqui você fica na Rádio da Informação. A próxima meia hora comigo, James Klaus, trazendo para vocês informações aqui sobre a nossa região de Araquari, Balneário Barra do Sul, alguma pincelada de Joinville, São Chico, Barra Velha, a nossa região aqui, né? Nós estamos aqui no oferecimento da Zenan Indústria de Pescados de Balneário Barra do Sul. Forte abraço lá para toda a equipe do meu amigo Vital. Isso aí, a Chica, todo mundo lá certinho, vibrado nesse momento, na melhor da informação que é a Rádio Paraty FM. Toda a equipe trabalhando lá, ali na Rua Abílio Tavares, número 53, no centro do Balneário Barra do Sul. A Zenan Indústria de Pescados tem para você filé de peixe, posta de peixe, camarão, casquinha de siri, tudo para o seu supermercado com inspeção certinho, fica naquela embalagem que você fica até bonito na tua prateleira. Aquele camarão empanado, fica a coisa mais linda aí na tua prateleira. Vai vender com certeza. Restaurantes também pode comprar direto com a Zenan, que é um atacado, é uma indústria. Valeu, gente, e o telefone do Vital é 997932990. Vamos então com as manchetes deste programa de hoje, segunda-feira, dia 4 de maio. Eu vou te falar hoje das informações aqui de Araquari, primeiramente, de uma saída de pista na localidade de Rio do Morro, aqui em Araquari, que acabou aí deixando o camarada machucado ali. Vou te contar também sobre isso aqui, né? Fim da busca, né? Homem que matou o próprio pai para ficar com o dinheiro do seguro de vida é preso em Joinville. Acharam, né? Demorou, vou te contar a história todinha. Incêndio destrói residência no bairro Itinga, em Araquari. Também tivemos incêndio em Balneário Barra do Sul. Os bombeiros trabalharam muito nesse final de semana. Também trago as notícias do esporte. O Atlético Mineiro ganha do Cruzeiro. Corinthians perdeu. Mas o Fluminense também, né, Heron? Ô, meu cara Heron Pereira, Fluminense também perdeu, que coisa não. E o Flamengo tava com o papo cheio já, né? O Vasco foi lá e empatou. E o Jack, né? Jack não perdeu, isso é importante, né? Não ganhou, mas não perdeu. Então, é isso aí. E a previsão do tempo que é um oferecimento aí do restaurante do Dil, no centro de Balneário Barra do Sul, onde você encontra o melhor em sabores de frutos do mar. Passei em frente no domingo, tava lotado, bonito de ver aquele vento sul, penteando ali o canal do Linguado, e lá dentro tudo fechadinho, com ar-condicionado, né? É uma maravilha, aquela música ambiente bem baixinha, aquela luz mais amareladinha, você come relaxado, numa boa, sem suar, come, repete quantas vezes você quiser lá se pegar no buffet, e o buffet dela é completo, hein? O buffet dele é completo, referência em carnes grelhadas e frutos do mar. Eu adoro o restaurante do Dil, Rua Mânlio Cabral, número 216, do centro de Balneário Barra do Sul. Telefone 34481269. Vamos lá então com a primeira informação. O meu caro amigo, o Carlos Dressel, me passou uma informação aí, né? Que tínhamos aí esses dias de chuva novamente e tal. E aí ele me mandou aí um relatório sobre a quantidade de chuva do acumulado aí, né? Do acumulado desse último mês. E assim a gente diz, poxa, ali em Balneário Barra do Sul, né? Ali quase não chove, né? Mas não chove não, chove sim. Só para você ter uma ideia, ó,
Segundo a informação do Carlos Dress, que ele tem o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva no mês e no dia, fechamos o mês de abril com 216 milímetros em Balneário Barra do Sul, milímetros de chuva. Pouco mais que Joinville, que ficou com 194 milímetros. Olha só, hein? Balneário Barra do Sul, 216 milímetros. Joinville, 194. Balneário Barra do Sul choveu mais do que Joinville, acredita? É que talvez não tenha chovido mais em tempo, né? Mas aqui a quantidade de chuva foi maior. Então é um dado importante. E a gente agradece ao Carlos Dressel, ao Edson Dressel, essa família aí que sempre está colaborando aqui com a cidade de Balneário Barra do Sul, Araquari, né? Tudo isso aí. Muito obrigado, forte abraço, família Dressel. Então, minha gente, passou aí o feriadão, né? Como é que você foi? Tudo tranquilo? Voltou numa boa, numa nice? Deixou para ir ontem ali para a BR-280, tava lotado aquilo ali, né? O pessoal já começaram a sair de manhã por causa daquele vento. Muita gente olhou um para a cara da patroa, a patroa olhou e falou: ei, quer saber? Vambora, Pirelli é mais pneu, Havaiana é mais chinelo, vambora daqui. E aí todo mundo pensou a mesma coisa, né? Se congestionaram tudo ali na BR-280, ali de São Chico, Araquari, ontem ninguém andava ali na parte da manhã, né? Ficou congestionado. Novidade, né? A 280 congestionada é novidade. Conta outra, né? Pois aí, falando em Araquari, os bombeiros no sábado tiveram que fazer um resgate aí de um motorista que sofreu uma saída de pista aqui em Araquari e teve que ser levado para o UPA. Acabou se machucando ali. Essa saída de pista aconteceu ali naquela rodovia Rio do Morro, aqui em Araquari, que liga a zona sul de Joinville, a BR-280. Era 11h30 da manhã de sábado, quando os bombeiros voluntários foram aí chamados para fazer esse atendimento. Quando chegaram lá no local, um homem de 33 anos de idade estava dentro do carro ainda. Segundo os bombeiros, ele bateu a cabeça, tinha muita dor também na região das costas, hein? Mas estava lúcido, né? Consciente e tal. Então eles fizeram ali mobilização, fizeram a retirada dele e o atendimento foi realizado lá no pronto atendimento de Araquari para avaliação médica. Esse carro aí saiu da pista, né? Saiu da pista, entrou na ribanceira lá e o camarada bateu a cabeça. Agora, o que aconteceu? Ultrapassagem, velocidade, a gente não sabe. Mas essa Rio do Morro ali todo dia tem um BO ali, né? Todo dia. Muito cuidado ali, tá, gente? Por quê? É um trajeto sinuoso, tem várias curvas ali, né? Curva depois de curva. Parece uma cobra com pressa, né? Se dobra toda, que é assim a Rio do Morro ali. Alô, São Chico, Praia do Ervino, que deu na Praia do Ervino? Olha, dois adolescentes iam morrendo afogados ali na Praia do Ervino. Isso aí foi na tarde de sexta-feira, tava aquele sol bacana, um mar mansinho, né? Pois é, um mar mansinho, mas tem a corrente de retorno. E esses dois rapazes aí acabaram caindo nessa corrente de retorno do mar e estavam se afogando. Quando estavam conseguindo sair, chegaram lá o guarda-vidas e alguém lá acionou, né? Olha só, os rapazes aí estão se afogando e tal. Aí quando puxaram eles ali para a areia, um deles estava muito exausto, o outro não sabia o que estava acontecendo, engoliu muita água, né? Então tiveram que fazer um encaminhamento desses dois adolescentes aí para o Hospital Nossa Senhora das Graças para avaliação médica, ali em São Francisco do Sul. Fica a dica, né, minha gente? Um alerta, até não é nenhuma dica, né? Um alerta para os banhistas aí. Esse mar, quando ele está mansinho, não está quebrando onda. O pessoal às vezes confunde com lagoa, com rio, mas não, esse nosso mar aqui da Praia do Ervino, de Balneário Barra do Sul, Salinas ali principalmente, aqui da Barra do Itapocu em Araquari, isso é um mar que a gente pode chamar de traiçoeiro. É um mar traiçoeiro porque ele tem muitas correntes de retorno. É mar aberto aqui essa região, gente. É mar aberto, não é para você pegar e ir entrando, deixar o mar te levar, quando você vê, cair num lagamar desse aí, ou numa corrente dessa aí, e não consegue mais sair. Aí o que acontece? Na tentativa de sair, de se salvar, bate o desespero, a pessoa bate os braços, pernas desesperadamente, acaba cansando e
se afoga. É o que aconteceu com esses dois. Por sorte, Deus pegou e disse, não, hoje não é o dia de vocês dois. Dois adolescentes. Conseguiram sair, quando estavam quase saindo, o bombeiro chegou lá. Mas se escaparam, hein? Se escaparam, conseguiram sair. E aí, minha querida Itapoá, como é que estão? Tudo certinho por aí? Itapoá é do outro lado aqui da Vila da Glória, ali para frente, já é Itapoá, né? Depois. E teve um acidente, né? Um acidente grave ali. Foi uma moto e um veículo de passeio. Isso foi por volta das 19 horas e 50 minutos, 20 horas ali, né? C416, no bairro Saimirim. E deixou o motociclista ali com ferimentos gravíssimos. Teve que ser socorrido ali. Foi uma colisão frontal, bateu de frente com um Chevrolet Prisma, essa Honda XRE, e o motociclista foi encontrado ali pelos socorristas e tinha voado o capacete dele, estava desmaiado, tinha traumatismo crânioencefálico, tinha um corte profundo na região do peito, ferimentos no braço, tornozelo, o abdômen dele estava rígido, então isso aí significa que tem hemorragia interna, fratura na perna, se quebrou, olha, foi feio o negócio. E por muito pouco ali ele estava respirando ainda, foi preciso inclusive chamar uma UTI móvel ali do SAMU, porque os bombeiros não tinham nem como levar o cara todo moído daquele jeito ali. Se mexesse ali com abdômen rígido, é capaz de ter uma hemorragia ali e ele morrer no momento de você mexer a pessoa, né? Romper de vez o que já está rompido ali e aí acabou. Então foi preciso a equipe do SAMU para fazer a remoção desse rapaz aí para o hospital. Não é fácil, minha gente, não é fácil. Agora esse aqui, né? Aqueles dois lá quase se afogaram. Dois meninos lá, a correnteza puxou ali em São Chico, né? Na Praia do Ervino. Esse aqui também foi em São Francisco do Sul, hein? Só que foi no bairro Paulas. Já tomei banho ali no Paulas. É legal. Ali não tem, é Bahia, né? Então não tem tanta correnteza, né? O que aconteceu ali no bairro Paulas, em São Chico? O camarada estava vendendo coisa que não deveria e que não pode, é proibido por lei, porque é droga, entorpecente, ilegal, coisa. Né? E alguém chama os homens, o cara aí tá fazendo sucesso ali, os nóia chegando, parando moto, carro. E aí os homens vieram. Quando for abordar ele tá com uma sacola, e só enfiou aquela sacola dentro do calção, correu que podia, voou chinelo, voou isqueiro e celular e tal, e correu para dentro da água, os homens atrás, e correu para dentro da água, fugiu nadando, a água tá quentinha, entra aí, seu polícia, tá quentinha a água. Os homens lá fora, não, tu vai ter que sair, não, vamos pegar um barco, nós vamos aí. Aí ele pegou, foi nadando, e os homens só de olho lá da terra, uma hora ele para. Aí ele pegou, chegou numa marina ali, subiu num barco, acabou arrombando o barco ali para tentar se esconder, mas os homens só de olho. Aí tentou escapar, né? Tentou, mas aí já cercaram ele pegaram um barquinho ali, uma lanchinha, né? Pegaram a lanchinha, foram atrás, chegaram lá e se entregou. Não aguento mais nadar. Aí com ele encontraram nada mais, nada menos do que 60 pinos de cocaína. A R$100 cada um, você faz a conta, né? Você faz a conta, 6 contos, 6 mil reais aí só de cocaína. 60 pinos, 6 mil reais na minha conta. E aí encontraram dinheiro ali, foda-se, ele tinha um monte, ele vendeu um monte ali. Aparelho celular, tudo molhado. Aí vai ter que responder lá também pela embarcação que estava ancorada ali numa marina, que ele tentou forçar uma porta ali para entrar, se esconder dentro do iate. Escolheu o barquinho melhor ainda, né? Vai que tem um Beer Night lá dentro, vai que tem um whiskinho lá, hein? Os homens me procurando no fundo do mar e eu aqui tomando whiskinho, só olhando o balanço do mar pela janelinha. Tá olhando o balanço do mar lá pela grade da cadeia, que é capaz de ter pago fiança e já tá solto, né? Aí foi, né? Foi lá pra delegacia, mais um pra encher o saco lá. Meu Senhor do céu. Aí outro aqui também, né? Aí em São Francisco do Sul.
O cara foi preso após agredir a companheira. Que coisa, como é que pode ainda nos tempos de hoje, com toda a informação? E detalhe, essa mulher já tinha medida protetiva, ele não poderia nem chegar perto dela. 200 metros ele não podia chegar perto dela. E foi lá bater na mulher. Não, e mais, isso foi ali no Rocio Grande, em São Francisco do Sul. E aí ela procurou atendimento no hospital. Chegou lá no hospital e falou, foi o meu marido, o ex, que está afastado, ele nem podia chegar perto. Aqui, soco na boca, pelo corpo, toda roxa, e galo, hematoma no olho, e disse que foi agredida pelo companheiro após uma discussão. E aí, ela precisou inclusive passar aí dar ponto em várias partes ali na região da supercílio, no rosto. O cara bateu forte, o cara bateu muito na mulher. E aí, quando chegaram lá, estava pegando o depoimento, daqui a pouco ela olhou com o olho que estava aberto. Olha ele lá! Onde? Aquele lá, de tornozelinha, tudo. E veio atrás aqui, Veio. Foi lá no hospital atrás dela, queria coagir ela a não prestar queixa, ameaçar ela, ou quem sabe terminar de matar ela, né? Mas não chegou. Os homens se esconderam atrás da porta, chegando, ele passou dando susto. Ai! Vamos dar uma volta lá na delegacia, seu jaguara covardão, covarde sem vergonha. Não se ergue um dedo pra mulher, nem a voz não se ergue pra uma mulher. Covardão. Agora tá aí, né? A mulher já tinha medida protetiva contra esse cara, e agora é um crime ainda mais grave, né? Porque ele desobedeceu uma ordem do juiz. Então são episódios assim que são revoltantes, né? De violência contra a mulher. Você vê todos os dias aí nos meios de comunicação, rádio, jornal, impresso, televisão, cada história esdrúxula. Terminou, não quis reatar, foi lá, deu um monte de facada. Não vai ficar comigo? Então não vai ficar com mais ninguém. Foi lá, deu um monte de tiro. Esse aí deu um monte de soco na mulher. Então, gente, denunciar é fundamental. Essa mulher aí denunciou, essa aí do Rocio Grande aqui em São Chico. Denunciou, é uma medida protetiva, ele desobedeceu. Sorte dela estar viva para contar, né? Porque o cara desobedeceu, não quis nem saber. E tem gente assim, né? Tem gente assim. Você não tem condições de estar solto no meio da sociedade. Ele não tem condições de convívio em sociedade. Porque se ele fez isso com essa mulher, ele vai fazer com a outra que ele conhecer mais adiante, ou com o companheiro, né? Porque agora lá dentro da cela, os manos não gostam desse tipo de coisa, hein? Os manos dizem assim, pô, cara, nós querendo estar lá fora solto, te avisaram que tu não podia chegar perto da mina, e tu foi lá encher ela de porrada, cara. Sabe o que tu é? Tu é um arrombado. E aí o pau come lá dentro. Apanha de um por um da cela. E apanha quietinho. Veículo capota na BR-101 e causa lentidão em Araquari. Acidente aconteceu ali logo depois daquele trevo de acesso da BR-280 ali embaixo, no Galdino ali, que a turma falava, né? No trevo de Itinga ali, tem aquela rotatória, você vai 280 à esquerda, você vai lá para a BR-101, e o camarada acabou perdendo o controle da direção. Isso aí foi no sábado, e os bombeiros foram acionados, né? Manhã de sábado, aqui em Araquari. Quando chegaram lá, viram o veículo de passeio capotado na pista, logo depois do trevo de acesso. Se perdeu ali, né? Foi fazer aquela curva ali, ela puxou, o cara se perdeu. Quando ele puxou o carro de volta, acabou. Tocou o pé no freio, com certeza. Então, interditou ali parte da via, provocou retenção, carro lá com os pés para cima, né? E Senhor do céu. Aí o condutor teve aí alguns ferimentos, e quando os bombeiros chegaram lá, perguntaram se ele queria ser levado ao pronto atendimento, ele acabou acompanhando, né? Então tinha o pessoal passando, né, aquele carro lá, com automóvel com as rodas, carro branco com as rodas para cima lá, né? Em cima da pista ali na BR-280, em pleno sábado de manhã do feriadão, todo mundo querendo ir para a praia e o cara com as rodas para cima.
Uma ocorrência grave foi registrada na noite das 22 horas desta sexta-feira, aqui em Balneário Barra do Sul. Alô, comandante Marquinhos, né? Toda a equipe dos bombeiros voluntários, rapaziada que trabalha sem descanso, 24 horas na lida, sempre à disposição aí para ajudar o próximo, né? Os bombeiros voluntários Balneário Barra do Sul, Araquari, São Chico, Joinville, Barra Velha, estão de parabéns sempre. Vocês são os grandes heróis. Vocês estão aí dando tempo de vocês, voluntários, vocês não estão recebendo nada além das bênçãos de Deus, né? Mas alguma compensação financeira? Nenhuma. E tem gente ainda que reclama, bombeiro demorou. Pô, calma, gente. As praias estavam cheias, mas não foi o caso aqui. Esse caso aqui foi na SC 415, eram umas 10 horas da noite, o camarada estava vindo da BR-280 de Araquari em direção a Balneário Barra do Sul. Segundo o relato do próprio condutor, quando ele estava ali próximo da Chácara Perequê, entrou um cachorro, o cachorro foi atravessar a pista ali, ele tentou desviar, acabou batendo com os pneus contra aquela olho de gato gigante que botaram ali. Aí não deu outra, né? O cara que bate naquilo ali perde o controle na hora. Se você precisa jogar numa emergência, foi parar lá dentro do mato. O carro acabou caindo ali na ribanceira e começou a pegar fogo. Aí, o que o motorista contou? Que quando ele estava ainda meio zonzo, meio grogue dentro do carro, ele olhou o capô pegando fogo lá na frente. Aí ele olhava, né, as luzes apagaram, escuro, 10 horas da noite. Ele não sabia o que fazer, tirar o cinto de segurança. Alguém abriu a porta, soltou o cinto de segurança dele e disse, você tem que sair agora, vem. E ele saiu. Assim que ele deu uns 4, 5 passos, o carro pegou fogo, estourou, explodiu por dentro. Ele era para estar queimado lá dentro. E o cara conseguiu tirar ele, né? Foi na hora H, como se diz. E após prestar ajuda, esse estranho ainda acionou os bombeiros e deixou o local, né? O rapaz lá estava com ferimentos leves, né? Era para estar queimado lá dentro. Foi salvo pelo camarada aí. E apesar da gravidade da ocorrência, o condutor sofreu apenas arranhões leves. E foi atendido aí pelos bombeiros voluntários de Balneário Barra do Sul e encaminhado ao pronto atendimento municipal de Balneário Barra do Sul, no PA. Só que antes disso ele queria agradecer o camarada que tirou ele, e assim que ele caiu lá embaixo, começou a pegar fogo, outros veículos pararam ali. Aí ele dizia, o cara que me tirou, alguém viu? Não tinha ninguém lá. Não tinha, a gente viu a porta abrindo ali, não tinha ninguém lá. Não, mas teve uma pessoa que veio lá, abriu a porta do meu cinto e disse, você tem que sair agora. Não tinha ninguém lá, ninguém viu ele. O cara ficou, né, com uma história meio misteriosa assim, né? Tipo, seria um anjo? Você acredita em anjo? Eu acredito. Bombeiros de Balneário Barra do Sul também, ó, mais um aqui, né? Uma casa de madeira. Senhor do céu. 6 horas da manhã, ali na rua Maria Cesária Glória, no bairro Salinas. Essa rua fica ali perto daquela torre de metal que a Casan construiu ali, o reservatório no bairro Salinas, lá no final, em direção à mata, em direção ao Matagal lá. É uma das últimas casas, na meia água. E quando os bombeiros foram acionados, chegaram ao local, 6 horas da manhã, já viram que a meia água estava todinha tomada pelas chamas e aí coube a eles apenas fazer aí o rescaldo, cuidar para não se alastrar para as residências vizinhas e nem para a floresta, né? Foram utilizados 2.300 litros de água pelos bombeiros voluntários de Balneário Barra do Sul e, segundo eles, não houve vítimas, né? Não tinha ninguém na casa, ninguém se machucou. Então, este incêndio aí na madrugada de sábado, né? De sexta para sábado. Também em Araquari tivemos aí um incêndio em residência, né? No bairro Itinga. Um incêndio de grandes proporções, destruiu uma casa ali na rua Oswaldo Ville, no loteamento Atlântico. Os bombeiros, quando chegaram lá por volta das 9h30 da noite, e no domingo, né? Foi ontem à noite isso aí. Quando chamaram também os bombeiros militares lá para auxiliar, é uma construção mista, mas 90% da casa era de madeira, só tinha um banheiro de alvenaria e também não tinha ninguém. E segundo aí
alguns relatos, né, falaram que tinha adulto com criança, mas os bombeiros fizeram a varredura ali, a casa queimou toda, mas fizeram a busca minuciosa, não encontraram nenhum corpo, não encontraram ninguém, não tinha vítima. Então, não tinha vítimas dentro dessa casa. E os vizinhos também informaram aos bombeiros que a casa já não tinha energia, que estava ocupando ali, né? Uma casa sem energia elétrica. Então, e que os proprietários realmente não estariam durante a ocorrência. Mas primeiro falaram que mora uma família aí com 2 crianças, não sei o que, deve estar queimado aí dentro, mas não. Então esse incêndio na rua Oswaldo Vil, no loteamento Atlântica, no bairro Itinga. Parabéns aos bombeiros, rapidão, né? Meus amigos, e tem coisas assim que às vezes a gente fica olhando, né? Você pensa que a pessoa é uma coisa, e quando você descobre, meu amigo, tem pessoas perigosas. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Filho que matou o próprio pai para ficar com o seguro de R$750 mil. Isso foi em Blumenau. Depois de 14 anos, após 14 anos dele cometer esse crime, ele foi preso. O nome do cara, Diego Dreger. Foi pego agora, e esse crime foi em Blumenau, foi preso em Joinville. Segundo a Polícia Civil, ele era sócio do pai em uma empresa de importação localizado lá no bairro Velha, e eles meio que se pegavam lá, um não concordava como o outro trabalhava nas vendas, nas compras, enfim, discutiam muito. Era meio frequente a discussão. E as investigações apontaram que Diego planejou o homicídio do próprio pai por interesse financeiro. Poucos dias antes de matar o pai dele, ele convenceu o pai a ir lá fazer 2 seguros de vida avaliados em 750 mil. Aí 10 dias antes do crime, esse Diego aí foi lá, comprou um revólver 38 por R$800 para matar o próprio pai. Aí ele chamou um colega dele, um amigo dele, tal de Dink Wilson Simonetti, amigo de infância. Contratou o amigo por R$30 mil para ir lá matar o pai dele. Aí no dia 13 de abril, o seu Dreger foi surpreendido no estacionamento da empresa, depois de receber uma mensagem do filho, se passando por um advogado. O senhor tem como vir aqui? Aí o seu Reinaldo Dreger, quando chegou no carro, ele foi morto com 4 tiros por uma pessoa que estava numa motocicleta e fugiu logo em seguida. Aí, com o andar das investigações, descobriram que ele pagou 30 mil para esse amigo dele, o tal do Dink. Só que o tal do Dink desistiu. Minutos antes deu para trás, não foi? Disse, eu não vou matar teu pai, cara. Tu quiser teu dinheiro de volta, tá aqui, eu não quero. Não quero, mas vou ficar com a grana aí para ficar quieto também, porque tu vai lucrar um monte com isso aí. E aí foi descoberto que o seu Reinaldo foi preso, foi morto pelo próprio filho. E o comparsa entregou tudo e também foi preso, né? Ele fez parte, ele sabia e não contou para a polícia. Então, 14 anos depois, investigações apontaram que o Diego planejou o homicídio do próprio pai por interesse financeiro. Por R$750 mil, ele matou o pai. Vamos agora em nome do meu amigo corretor de imóveis Jefferson Krieger, lá de Balneário Iguaçu. Procura aí no Instagram, Facebook, nas redes sociais, Jefferson Krieger, corretor de imóveis. Você vai fazer um negócio com confiança. Vamos então aos resultados do futebol. Meus amigos, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo empatou com o Bahia em 2-2, Flamengo e Vasco 2-2, Chapecoense 1, Bragantino 2, Internacional 2, Fluminense 0. E o Corinthians, hein? Mirassol 2, Corinthians 1. Tava vindo tão bem, né? Técnico novo aí, perdeu a primeira. Vamos ver, né? Tomara que não seja a primeira de muitas. E também tivemos aí os campeonatos aí locais, né? E também o Atlético Mineiro, que ganhou do Cruzeiro por 2-0. Ô, jogueira, hein? Foi no final de semana também, né?
Que jogueira, né, minha gente? E tivemos aí também o jogo do Joinville Esporte Clube, que empatou com o Cascavel em 1-1 na tarde de sábado, na Arena Joinville. Esse jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Joinville começou ganhando, né? Primeiro tempo, aos 34 minutos. Felipe Pará chutou de fora da área, abriu o placar. 7.064 torcedores contentes lá dentro, né? Mas o empate do Cascavel aconteceu em um pênalti. Eu acho que foi meio garfado, mas tudo bem. No início do segundo tempo, Ian Barreto acabou aí convertendo para o Cascavel e deixou tudo igual. Mas com o empate o Joinville soma 11 pontos, enquanto o Cascavel é o vice-líder do grupo A15 com 8 pontos. Ou seja, 3 pontos de diferença. Então, o Joinville ainda não perdeu nessa competição. E os times, o Cascavel e o Joinville, voltam a se enfrentar no próximo domingo, lá em Cascavel, no estado do Paraná, às 16 horas. Boa sorte aí para o Joinville, né? Vamos agora à previsão do tempo, como é que fica esse tempo para amanhã, terça-feira. Olha, não deve chover aqui na nossa região, nem na terça, nem na quarta e nem na quinta. Tá? Teremos aí amanhã cedinho, aquele ventinho terral, depois esse vento vira para nordeste, temperaturas aí vão de 19 a 25, 26 graus, vai dar uma esquentadinha, né? Já quarta-feira no mesmo esquema, não chove, temperaturas 25, 26, terralzinho pela manhã, depois o vento vira para nordeste. Tá certo, minha gente? Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo aí a sua presença e a sua audiência. Valeu, valeu!